Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu queria vos deixar uns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, Efésios 6, capítulo 6 também, que diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que eu tiro desse versículo? Nós não temos que fazer nada para nos mostrar aos homens. Nós temos que fazer tudo para agradar a Deus. E havendo feito tudo, ficai firme, como diz a palavra de Deus. No versículo 13 diz assim: portanto, tomai as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tomai, pois, as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Quais são as armaduras de Deus? A fé, a retidão, a andar na promessa, andar na palavra, andar na justiça, andando em retidão a Deus, verdadeiramente, para quando vier algo mal, nós podemos assim ficar firmes e não duvidar, ficar firmes e não temer, porque o Espírito de Deus, ele lança fora todo medo. Deus se agrada de pessoas que não têm medo, pessoas que têm fé, porque o medo é o contrário da fé, a dúvida é o contrário da fé. Duvidando tem medo, como um dia Cristo, quando vinha os discípulos no barco, que tinha ali uma tempestade, de repente eles ficaram clamando e de repente vinha um fantasma, alguém que parecia um fantasma, diz a palavra, e ali os discípulos começaram a falar: é um fantasma, e Pedro disse: não, é Cristo, é o Senhor. E ele disse: olha, ele disse: sou eu, diz na palavra. E Pedro ali disse: se for tu mesmo, manda que eu vá e ter convosco. E ele disse: vem. E Pedro, na fé, naquela ousadia, naquela fé, naquela comunhão, sem medo, ele andou sobre as águas, não nadou, ele andou sobre as águas, para se encontrar com Cristo, porque Cristo vinha sobre as águas, para ali ajudar aos seus discípulos, que estavam morrendo naquela tempestade, porque muitas vezes, o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, o príncipe das regiões celestiais, eles estão em toda a volta, querendo nos denegrir, querendo nos matar mesmo, porque ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. E muitas vezes ele levanta tempestade, muitas vezes o príncipe das trevas, ele levanta tempestade contra os filhos de Deus, contra aqueles que estão na fé, contra aqueles que estão vencendo, contra aqueles que estão bem perto de Deus. E ele se levanta, ele faz tempestade, ele faz tudo, mas Cristo estando conosco, nada, nenhum mal nos acontecerá, e praga nenhuma chegará na nossa casa, e ainda que chegue, não morreremos. Por quê? Porque quando Jesus foi ali, Pedro foi se juntar com Jesus sobre as águas, ele temeu e disse que ele afundou. E Jesus ali o socorreu, o trouxe de volta para o barco. Então, não tema, não deixe que o inimigo, que as trevas, que o príncipe das trevas venha te colocar medo, colocar dúvida, colocar mesmice, não deixe, vá em frente, viva o futuro hoje, esqueça o passado mal e passe no presente, porque nós temos que só dar uma passada no presente, que o presente não é bom, mas o futuro de Deus para aquele que crê é bom. Então vivemos o futuro. Pedro estava ali vivendo o futuro, olhando para Cristo, e estava andando sobre as águas,
Quando ele temeu, que Satanás é quem coloca o medo no coração dos seres humanos, coloca dúvida, coloca falta de fé, coloca tristeza, e ali coloca as pessoas em depressão, para humilhar, para envergonhar a Deus, dizer: olha ali a tua criatura, olha ali a tua imagem e semelhança. Satanás até hoje, ele tem inveja de Deus. Satanás até hoje, ele diz: olha ali a tua imagem e semelhança, tu não criaste o homem, o ser humano, a tua imagem e semelhança, olha ali como ele está em cima de uma cama, está ali sem querer ver ninguém, está em depressão, está triste, está com medo. Tira o medo, lança fora todo o medo, porque o Espírito de Deus lança fora todo medo. Não aceita esse medo que está na tua vida, não aceita essas dúvidas, não aceita esse viver no presente. O presente está mal, mas creia, porque Cristo fará o melhor. Creia que Deus está contigo. Vá em frente, não deixe que nada te perturbe, que nada tire do teu projeto, nada te tire da tua fé. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Determinando tu algum negócio, ficai firme, como essa semana eu preguei, né? Está lá no livro de Jó. Determinando tu algum negócio, ficai firme, crendo verdadeiramente. Aí diz aqui, ó: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Eu não vou dizer que você vai ter fé em quem? Não, você tem fé em Deus. Tem que ter fé sim, mas em Deus, né? No Todo-Poderoso. Havendo feito tudo, ficai firme, como diz aqui. Estai firme e tendo se cingiu os vossos lombos da verdade, você cingiu os vossos lombos da justiça. Não é ter fé e andar fazendo tudo que não presta, não. Não é ter fé em Deus e sair para fazer o mal para ninguém, andar em verdade, na mentira, não. Porque lá em Apocalipse diz que todos os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então não vamos acreditar na mentira, não vamos acreditar na injustiça, vamos viver a justiça, a verdade, a vida, porque Ele nos calça os pés com a preparação do Evangelho, porque Ele nos veste, coloca em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Ele é o nosso protetor, o nosso redentor. Então coloquemos-nos a nossa fé em Deus, o Todo-Poderoso, e em Cristo, porque Cristo diz: credes em Deus e credes também em mim. Então vamos crer no Cristo que morreu por nós, no Cristo que se fez maldito na cruz do Calvário por cada um de nós. Diz a palavra: maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. Então Cristo foi maldito por nós, o justo maldito pelos os não justos. Então vamos crer no Cristo que deu a sua vida por nós. Então, se Ele deu a sua vida por nós, Ele hoje é capaz de nos ajudar. Clamemos a Deus, clamemos também a Cristo, porque Ele nos ajudará. Cristo nos ajudará. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Portanto, tendes fé, né? Tendes fé e sirva a Deus, não para mostrar-se para os homens, mas para que Deus possa te ver em silêncio, para que Deus possa ver o que está saindo da tua boca, o que está saindo dos teus pensamentos. Muitos acham que jejum, eu vou falar agora do jejum, porque muitos acham que o jejum é ficar sem comer. É ficar sem comer ou ficar sem beber, diz para matar a carne. A Bíblia fala isso, né? Mas o que mata a carne talvez não seja um jejum para muitos. Tem pessoas que é fitness, já fazem, pode dizer, um jejum. Vive no jejum, ele não vai ter apetite, não vai ter vontade de nada. Mas o maior jejum é aquilo que quebra verdadeiramente a tua carne. Se você tem o vício de falar da vida alheia, pare esse hábito. Esse é o jejum que Deus quer. Porque lá em Isaías, o capítulo acho que 59 parece, ou 58, acho que é 59, não lembro bem. Sei que Isaías está dizendo:
Será esse o jejum que eu quero de vocês? Que vocês afligem o corpo aí sem comer e tudo, e depois, quando termina o jejum, vão falar mal dos outros, vão apontar o dedo para os outros, né? Então é o que Deus está dizendo. Não é o jejum de comida apenas. Tem pessoas que é o de comida, mas tem pessoas que é o jejum da língua. Jesus disse que quem é que vai contaminar? Não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Porque o que sai pela boca está cheio o coração. Jesus diz: a vossa boca sai o que o coração está cheio. Então, que o nosso coração esteja cheio de fé, que o nosso coração esteja cheio de justiça. Não justiça, muitos pensam que a justiça a qual eu falo é de ver as pessoas presos, machucados, porque são injustos. Não, a justiça é você ser cheio de justiça, você mesmo se justiçar, você mesmo andar na justiça. É você que tem que andar na justiça. Você não tem que olhar a vida do outro se ele é justo ou se ele não é justo, porque Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Se vós julgais, já estáis sendo juiz. Então nós não temos que julgar ninguém, nós temos que julgar nós mesmos, porque Cristo disse, julgue-se o homem a si mesmo, analise-se o homem a si mesmo. Então nós temos que nos analisar todos os dias, andar no análise de Deus. Esse é o jejum que quebra a nossa carne, esse é o jejum qual Deus quer, para que andemos na verdade, andemos na justiça e no amor, andemos na caridade, ajudando uns aos outros, andemos em retidão ao Senhor. Esse é um povo que Deus escolheu na terra, esse é o povo que Deus quer para essa terra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então vamos quebrar nossa carne, sim. Quando vier alguém apontar o dedo para alguém e chamar para junto, para falar, vamos sim nos ausentar dessas pessoas, né? Deus disse: eu tenho porém contra vós o apontar do dedo. Não apontemos o dedo para ninguém, não apontemos, porque cada vez que nós apontamos o dedo para alguém, verdadeiramente Satanás faz com que nós caímos na mesma tentação, ou pior. É tanto que Jesus disse: não deixemos entrar em tentação, cair em tentação, e livra-nos do mal. O próprio Cristo disse: livra-nos do mal, não deixa-nos cairmos em tentações e livra-nos do mal. Porque o próprio Cristo, ele estava na terra, ele era o Filho de Deus, mas ele estava sujeito às paixões do mundo, ele estava sujeito às paixões infames, ele estava convivendo com os seres humanos, que tem todo tipo de paixão, tem todo tipo de coisas erradas. Então ele disse: te peço que nos livre do mal e não nos deixes cairmos em tentações. Então, que Deus não nos deixe cair em tentações, que Deus possa estar sempre nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, e assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento, em nome de Cristo, amém? Graças a Deus.